Sejam bem-vindos ao podcast Comex Connect, podcast para profissionais e entusiastas do comércio exterior. Estamos aqui com o Raya, co-host com a gente, a Paula e o Ricardo, também co-host aqui, onde acontece o comércio exterior no AGESBEC. É isso aí, galera. Mais uma vez agradecer a Paulinha, o Raya. O Raya já é nosso, quase que todo, é o que mais traz temas aí pra gente, tá toda vez com a gente. E a gente aqui, né, nessa tarde, final de tarde, dentro do armazém, com a autorização da Receita, nós tivemos autorização para estar aqui, improvisado nessa mesinha de centro. É isso aí. Nós estamos aqui no ambiente da AGESBEC, justamente na nossa cela de entreposto aduaneiro, porque para quem não sabe, é aqui onde você tem um regime aduaneiro de entreposto e consegue fazer a operação de fracionamento dos lotes e liberações parciais. Então a gente mudou um pouco a proposta do podcast, que a gente estava engravatado na sala de reunião lá, com uma televisão atrás, e que resolvemos fazer, por ideia da nossa produção, fazer esse movimento aqui interno. E estamos abrindo com a Paulinha aqui, com o Raya, que me convidou, junto com a gente. E Paulinha, bem-vinda, né? Obrigado pela tua presença. Vai ser um momento oportuno para a gente continuar debatendo, que é o nosso principal foco, Sim. o fórum de debate do nosso Comex, tranquilo, previsível, né? E sempre ameno, né? Eu que agradeço o convite, né? Que bom que deu certo, a gente pôde estar aqui hoje, né? E melhor ainda, a gente está estreando nesse ambiente novo, porque é o Comex real, né? Real. Vamos vida falar, real, vamos vida falar da real. vida real do Comex, armazém, aqui, o chão, né, do armazém mesmo, vendo aqui toda a estrutura. Então é bom poder estar aqui com vocês hoje. O Raya já é um parceiraço, né, de várias atividades, desde acadêmicas, congressos, trabalho, e conhecer você. Quer dizer, você eu já conhecia, mas conhecer o Thiago aqui hoje está sendo um prazer imenso e uma ótima oportunidade da gente debater e discutir um pouquinho essas temáticas legais do comércio exterior. Era para ser mais intenso, mas o pessoal da segurança do trabalho pediu para parar as empilhadeiras. Senão a empilhadeira ia pegar a cadeira, a gente ia falar em tempo real com a cadeira andando. Mas é uma proposta da produção ainda, a gente está estudando como é que vai fazer. Como vai fazer para funcionar, como é que né? ser em movimento, né? Podcast. Legal. Obrigado, Raya, por estar aqui novamente conosco. Eu que agradeço, sempre é bom estar participando aqui com vocês, agora como co-host, sempre trazendo novidades, pessoas que normalmente eu conheço no dia a dia. A Paulinha, eu conheço ela há uns 2, 3 anos talvez, acho que mais ou menos 2, né, Paulo? Isso, é. E a gente já tem uma amizade muito boa e a gente sempre está em eventos, sempre está se falando. Quero agradecer vocês novamente, obrigado mesmo. Maravilha. Pô, Paulinha, então se puder falar um pouco, né? Eu acho que para o público, quem é a Paula, quem é a Paula Machado, né? Um pouco dessa trajetória para a gente conhecer um pouco mais de você. Claro, bom, a Paula Machado, né, ou a Paulinha, como todo mundo me conhece, né? Esses dias eu brinquei, né? Até ontem recebi um áudio de um não podem chamar de cliente, né? Um empresário lá daqui de São Paulo que estava em Itajaí, falou: "Nossa, tô te mandando esse áudio, Paulinha. Estive numa reunião na prefeitura de Itajaí e a secretária mandou eu te ligar, mas desculpa, tô te chamando de Paulinha, né? Eu vim aqui que você não é Paulinha." Eu falei: "Não se preocupa, todo mundo me chama de Paulinha, então isso não é um problema." A história da Paulinha, a Paulinha tem 18 anos de comércio exterior, né? Comecei lá no Espírito Santo, né? Ainda, eu brinco que eu comecei comércio exterior para pagar a faculdade, porque meu sonho era ser diplomata. Opa! Né? No final, o comércio exterior me pegou pelo pé, que eu Apaixona. nunca mais consegui sair desde 2007. Em 2016, eu tive uma super oportunidade que a Plus Cargo me deu, né? Me convidou para integrar o time da empresa em Santa Catarina e fiz essa transição do Espírito Santo, né, para Santa Catarina, estados com nome Santos, né? Espírito Santo, Santa Catarina. E estou lá desde 2016, completando 9 anos agora. E, bom, fui construindo esse meu caminho, né, tanto na área logística, quanto um desenvolvimento um pouquinho também na área aduaneira. E em Itajaí, eu acabei tendo a oportunidade de assumir a coordenação do Núcleo de Comércio Exterior da cidade, né? Então, hoje eu coordeno o Núcleo de Comércio Exterior da cidade de Itajaí, que é uma organização das empresas correlatas à área do comércio exterior. Então, nós temos agentes de carga, importadores, despachantes, exportadores, trading, exatamente. A gente reúne realmente esse ecossistema, né, dessas empresas de comércio exterior para buscar e trabalhar soluções, oportunidades, networking. E também, a partir desse ano, quer dizer, final do ano passado,
eu assumi a presidência do Conselho Estadual de Comércio Exterior e Negócios Internacionais da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FACISC. Então, hoje eu estou nessas duas posições. Breaking news. Nessas 3 posições, né? Gestora da Plus Cargo ali no dia a dia, né? Fazendo o comércio exterior pela empresa, né? Do lado empresarial, e também trabalhando em prol do comércio exterior, tanto de Itajaí hoje também do estado de Santa Catarina. Paulinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você dá mentoria, como a gente tocar tudo isso daí? Porque eu tô com menos Não. atividade e não tô conseguindo dar conta. Eu tô Como aprendendo consegue? vivendo, Mas entendeu? aprende, Eu tô né? 24 aprendendo. horas fazendo É que o isso. nosso lado feminino é muito ruim. A gente faz uma coisa mal feita. Ela consegue fazer 10 ao mesmo tempo. Eu tô aprendendo vivendo, entendeu? Tem hora que a gente tropeça, levanta, aprende, opa, corrigir. Então a gente tá, né, aprendendo no processo, né? Como no comércio exterior, né? As coisas vão rodando, a gente tem que tocar Cai do as cavalo coisas. e já vai aprendendo a pular de novo. Né? Exatamente, exatamente. Legal. E teve, né, acho que uma das coisas notáveis, né, é o evento, né? O Global Trade Summit. Global Trade Summit, exatamente, né? Como começou? Então, o Global Trade Summit, brincadeiras à parte, né? O evento, eu assumi o núcleo bem no momento de execução do evento, né? E a forma que ele surgiu foi uma coisa muito legal, porque ele surgiu de uma ideia do Núcleo de Comércio Exterior, então isso até da coordenação antiga, antes de mim, a gente já estava começando a fazer os projetos, né, para tirar esse evento do papel, mas a ideia era fazer uma coisa muito pequena, simples até, a ideia era um ciclo de palestras, né, para tentar trazer um pouquinho mais para Itajaí, que a gente, né, via alguns outros eventos acontecendo em Santa Catarina, vários outros, né, aqui por São Paulo. E Itajaí, que é uma cidade onde o comércio exterior acontece, né? Vamos falar, a gente está Tradicional. falando, a gente está falando né, do segundo complexo portuário, né, do país. Então, assim, o comércio exterior acontece por Itajaí, do Brasil acontece por Itajaí. E a gente não tinha esses momentos de realmente de conhecimento, né, de poder ter essa troca de experiências na cidade. Então, o núcleo teve essa ideia, conversando com a delegacia da alfândega de Itajaí, através do antigo delegado, Marcos Vinícius, ele comprou essa ideia com a gente, então a gente entrou em parceria com a delegacia da alfândega de Itajaí, muito refletindo um pouquinho a parceria que você conseguiu, né? Que aqui hoje se deve à parceria claro, com a Receita, verdade, né? Por toda a parceria e autorização para a gente estar aqui no meio do armazém. E a gente construiu a primeira ideia. Então, de uma ideia de um evento de uma tarde, talvez, começou a se desenhar para um dia. E aí, quando a gente viu com a quantidade de palestrantes confirmados, de temáticas, a gente fechou 2 dias no primeiro ano. Nossa. Então, né, o Raya teve na primeira edição e a gente não se conhecia ainda pessoalmente, né? Eu já era fã do Raya de rede social, né? Já acompanhava lá tudo. E a gente se conheceu nesse evento e já foi um baita sucesso. E foi de certa forma, foi um baita susto pra gente. Porque, obviamente, a gente se dedicou muito, a gente, né, o núcleo se dedicou incessantemente a fazer um excelente evento. Na primeira edição, nós tivemos 28 palestrantes, acho que foi entre 28 e 30 palestrantes, porque o evento ele é formado no formato de painel, né? Então a gente senta aqui justamente, pessoas, né, várias pessoas debatendo. Batendo. Isso, e a gente traz para o evento essa cultura de trazer o debate entre o público e o privado. Então, na mesma hora que a gente tem ali um auditor fiscal da Receita ou alguém do Ministério da Agricultura, da Anvisa, a gente tem o despachante, a gente tem o importador, justamente cada um trazendo um pouquinho o teu viés de análise, né, sobre a situação, e isso enriqueceu muito o evento. Então, nós tivemos ali quase 30 palestrantes na primeira edição, nos 8 painéis. Caraca, tenso, hein? E assim, no primeiro ano a gente teve a presença da Cláudia, que na época ela ainda era ela era da 9ª, né? Ela superintendente da 9ª região. Logo depois ela assumiu a subsecretaria e vários auditores fiscais. A gente não teve ainda ninguém de Brasília, nós tivemos o Zambrano e o Thiago na primeira edição. E já na segunda a gente dobrou de quase 30 para 52. Caraca. palestrantes. Mas teve os 2 dias ou não? Foram 3 dias. A gente aumentou para 3 dias. E a gente basicamente quase quadriplicou o público do evento. Né? A gente saiu aí de primeira edição com 290 pessoas, 300. Que já não é um evento pequeno. Não. Já é um evento notável. Para 1.117 inscritos na segunda edição.
Então a gente mudou de local, né? A gente fez no centro de eventos, né, muito mais robusto para a gente conseguir comportar de maneira adequada essas pessoas. E com modéstia à parte, a gente fez um baita evento, né, Raia, ano passado. Itajaí ficou pequeno, né? Itajaí ficou pequeno pro segundo evento. A gente brincou que Itajaí ficou, infelizmente, né, a cidade de Itajaí, a gente não conseguiu comportar o evento dentro de Itajaí. A gente está realizando agora num centro de eventos que fica em Balneário Camboriú. Mas é tudo colado, né? Sim, A gente brinca do que lado, 10, 15 Itajaí você tropeça, tá em Balneário, Balneário você tropeça, tá em Itajaí, então E o detalhe principal é que são muito acolhedor. Eu não lembro, em algum grupo falou, tem um evento. Eu falei, mas então é evento? Vamos lá pro evento, né? Eu quase não adoro. Né? Tá em evento? Vamos lá no evento. E eu me inscrevi, encontrei o Marcos quando eu cheguei, né? Eu tava acho que no mesmo hotel, no Mercury. Aí quando eu entrei, antes estava no preparativo, eu falei, meu Deus, tá bonito, hein? Assim, foi o primeiro evento, particularmente de Comex que eu fui, que eu falei assim, acho que vai ser legal, assim, a estrutura, porque já era uma estrutura moderna, com todo mundo que se tem de painéis, toda a estrutura, teve muito network das pessoas, na entrada, network ali, você batendo papo e tudo. No entanto, que depois eu falei assim, eu não, e é verdade, eu divulgo o evento porque eu gosto de evento, e para mim é o melhor evento que tem no Brasil. Para mim é o melhor evento que tem do Brasil. É o melhor evento que tem do Brasil. É a terceira edição? Terceira edição. Olha aí, o Raia não anda pouco, ele não anda só no Brasil, ele anda fora também. É um baita elogio. E o grande detalhe, o que a Paula falou que é muito importante, é assim, que você consegue ter uma sinergia e você consegue, assim, tem alguns eventos, mas eu fico muito preocupado, o que vem adiante? Porque às vezes, no passado, a gente tem que reconhecer que no passado, a gente tinha uma limitação de informação para chegar até nós. Sim. Tá? Então, assim, quando entrou gerenciamento de risco, ninguém sabia nada de gerenciamento de risco. Eu fui fazer um curso na... Artificial. Nada. Fui fazer um curso na OMA, aí uma amiga minha da Lituânia falou, você viu? Tem uma reportagem lá do Brasil, tudo, e me deu a revista, eu olhei, estava se falando de gerenciamento de risco, é que a gente só ouvia do gerenciamento de risco. E lá toda uma história e tudo. Então, a gente também tem que pensar que a própria alfândega está abrindo para poder ter esse intercâmbio e a gente poder desenvolver, crescer e saber, né? Mas a própria realidade do que a gente está fazendo aqui hoje. 53 anos de história da GESBEC, impossível, mas assim, é a abertura da Receita na condição de diálogo, né? E efetivamente, por isso que fomenta também a gente a se debater, Sim. manter o nosso ciclo de debate vivo, para a gente também, quando chegar perante as autoridades, dar mais conteúdo, gerar mais conteúdo e aprimorar o nosso próprio conteúdo. E a gente traz muito para o dia a dia, né, do Summit, não somente do Summit, né, no dia a dia do núcleo também, essa relação saudável entre administração e administrado. Sim. Isso é muito importante e isso foi algo que a gente viu de maneira muito palpável nas edições do Summit. Então, a gente via ali a administração aduaneira sempre muito aberta a conversar com os importadores, ali no corredor mesmo. Acabou o painel, acabou a palestra, desceu, né, ali no corredor, trocando aquela ideia. Às vezes, né, o despachante bate um papo, tira uma dúvida. Então, assim, a gente sentiu, né, na prática ali, o quanto a administração pública está aberta para essa nova fase, né, de ter essa troca maior, porque... estreitando as relações, a gente consegue fazer que as coisas fluam de uma maneira mais tranquila. E né? até para eles fica muito mais fácil, porque quando eles criam normas, eles também têm que pensar em tantas variáveis, mas o dia a dia está muito... Talvez algumas coisas estão muito longe. Se você falar ainda mais em Brasília, que é onde a caneta pesa um pouquinho mais, você está muito longe da questão territorial, das regionalidades, né, de cada ambiente. A gente percebe muito na nossa relação aqui que é uma diferença absurda entre a alfândega de São Paulo, a alfândega de Santos e a alfândega de Viracopos. Então, assim, você tem processos em armazéns alfandegados que são uma rotina em Santos, uma rotina em São Paulo e uma rotina... E isso é a regionalidade do processo, né? E até características desse processo.
Mas que bom. E falando um pouco mais hoje já temos uma data, como é que está programado? Já temos uma data, sim. Ele acontece em maio, né? 21, 22 e 23 de maio, agora de 2025. O aniversário é 23 de maio, hein? Ó, Vai lá ou não? Vai Bora, já tá comemorar lá. marcado. comemorar no happy hour de encerramento. É, pronto. É o happy hour de encerramento do evento, tá tudo Resolvido. certo, entendeu? Vai ver como é que é o happy hour da galera lá. Meu Deus. É mesmo. Tem que tomar Posso falar? cuidado aí. Não é ruim, porque eu participo de todas. eu vou pro evento, mas vou pro happy hour também. Tá mais como engenheiro habilitado da Receita, ou se ele tá mais como promoter. Tem um pouquinho dos dois, né, Rai? O Rai é grande, ele consegue dividir o evento. Tem várias frentes. Mas assim, então, 21, 22, 23 de maio, né, começa... E a gente já tem aí alguns painéis que já estão... Tem alguns nomes já certos? Temos, né? A gente Dá tem... pra divulgar, a fazer gente, aquela palhinha? Acho que tem... Trazer algumas temáticas que a gente automaticamente já traz alguns nomes, né? A gente trouxe de maneira muito eficaz nos últimos 2 anos debates muito legais sobre essa evolução do Portal Único e a do INPE, né? Catálogo de produtos. Então, a gente vai trazer aí, obviamente, pelo 3º ano seguido, Tiago Barbosa e Alexandre Zambrano, para falar um pouquinho sobre essa fase final, né? Que a gente já vai chegar aí nessa pernada final da Você transição, acha que né? chega lá obrigatório ou ainda não? Sua opinião. Se vai começar... Ó, eu brinquei acho que com o Tiago, esses dias eu falei, o ano só começa depois do carnaval, né? Opa! Isso é ao vivo, Ao né? vivo, Então... Não vai Sem ter corte, não vai ter sem corte. Falei, o ano só começa depois do carnaval, né? É Porque que você pegou matemática, ele ficou tenso já depois. falando a obrigatoriedade do INPE, ele, opa, peraí. O INPE tá causando frição na comunidade. Então, não sei, eu acho que sim. Eu acho que não, obviamente, acho que pelo menos a segunda fase ela já vai estar rodando em maio. Agora, como vai estar, aí a gente ainda não sabe. Mas a gente vai ter um debate muito legal, porque a gente quer discutir não somente o que está em cronograma, né? Acho que um debate muito importante para a gente fazer daqui para frente é, ok, novo processo de importação vai chegar uma hora que ele não vai ser mais um novo processo de importação. Ele vai ser o processo de importação. O que vai acontecer? E depois? E depois, melhorá-lo, né? E depois. Então, é um debate que a gente vai trazer para o dia a dia do evento. A gente está discutindo ainda algumas temáticas. E o legal do evento, uma coisa, né, que eu já vou dividir aqui com vocês, é essa troca que a gente tem justamente com a própria administração aduaneira. De tentar pincelar temáticas que também sejam interessantes para a administração e para o público. Sim. Então, né, a gente está num debate muito legal, inclusive, né, com algumas figuras importantes dentro da Receita, para a gente desenhar algumas temáticas que sejam bem interessantes para a gente trazer para o público. Então, no ano passado, por exemplo, a gente trouxe pela primeira vez em Santa Catarina, né, eu acho que aqui em São Paulo a gente já teve algumas vezes, que foi o bate-papo com o pessoal de Guarulhos, né, do Área Restrita. Sim. Olha que Foi legal. muito legal. Foi muito Legal. Teremos de novo esse ano, o pessoal da Área Restrita para trazer um pouquinho do viés do dia a dia do aeroporto de Guarulhos. Então, no ano passado eles trouxeram, né, um pouquinho, né, desse bastidor ali do dia a dia. A gente está preparando uma coisa diferente para esse ano. Legal. Mas teremos aí temáticas bem interessantes, locais também, porque a gente tem a própria logística catarinense, que é muito relevante, não somente para a região, mas para o Brasil. Sim. Então, a gente vai debater portos, aeroportos, a própria questão de infraestrutura rodoviária para poder linkar Santa Catarina com o Brasil. A gente sabe que, né, boa parte da carga que chega no Brasil entra por Santa Catarina também, então a gente tem que ter esse cuidado com como essa carga vai escoar para o restante do Brasil. Vamos trazer aí temáticas interessantes com os anuentes, então teremos MAPA, teremos Anvisa, para entender também como é que vai ser essa entrada desses órgãos dentro da do INPE. Então, assim, estamos preparando temáticas muito interessantes. Mas o que eu acho mais legal no Summit, assim, provavelmente ali para o final de fevereiro a gente já vai estar divulgando os painéis e alguns nomes confirmados, né? Mas é um evento que a gente trabalha muito, a gente gosta muito de deixar ele muito solto para o que está acontecendo no momento. Na primeira edição, por exemplo, eu brinco que a gente mudou um painel faltando 3 semanas para o evento. A gente estava fazendo um briefing e foi bem no boom ali das primeiras normativas sobre remessa conforme. E no meio do briefing, a gente estava conversando sobre isso e, cara, era 1 hora de briefing, já estava 40 minutos de conversa, estava só sobre remessa conforme.
Falei, gente, vamos mudar, né? Vamos, né? Vamos trazer isso Falei, pra não mesa, dá, não não. dá para continuar. Falei, mudamos o tema total e fizemos um painel sobre remessa conforme, que foi incrível. Então, a ideia do evento é justamente isso, é trazer ali para o debate o que está sendo o assunto do comércio up to exterior, o date. alvoroço do comércio exterior. Atualidade. Exatamente. Então, como a gente tem nomes muito fortes sempre no evento, e profissionais muito competentes, tanto da área pública quanto da área privada, é muito fácil a gente, né, debater temas Ter muito... essa flexibilidade. Exatamente. Reforma tributária também, será? Reforma tributária a gente trouxe nos 2 primeiros anos, a gente está tentando pensar em como a gente vai reformular a temática da reforma tributária para esse ano. Né, porque a gente já trouxe 2 anos seguidos, né, esse debate da reforma tributária, e ela já está aí, né, ela já vai Já acontecer. bateu na porta. Né? Então agora a gente já está pensando em como trazer, até porque a reforma tributária impacta muito para Santa Catarina. Muito. Sim. Né? A questão dos Vai benefícios. acabar com o benefício, né? Então, Pelo que eu ouvi de alguns especialistas, depois de 2029, não vale mais a pena usar benefício fiscal para o ICMS, né? Então vai ter uma transição, começa em 26 teoricamente, né? Tem que ver como vai andar no Congresso, e aí de 26 a 29 uma transição, e aí, até então vai valer a pena usar benefício. 29 é a virada de chave, assim, que não vale mais a pena, né? E aí como vai ser, né? Então, como que vai ser o desenvolvimento do porto? Todo mundo vai sair que usava Santa Catarina, mas como um hub logístico para vir para outros centros como São Paulo e Rio de Janeiro, vai deixar de usar? Vai usar São Paulo e Rio? Vai ter que começar Como a vai se ser diferenciar, né? é por isso que a discussão logística para a gente, talvez nesse ano, ela é muito forte, ela é muito importante. Porque a gente precisa vender eficiência logística. Claro. Falando na realidade atual, que a gente está passando em Santos agora, está um caos. Caos. Né? Não, Tá caos todo no mundo, Porto tá todo de mundo Santos. morrendo. Caos? E imagina... Guarulhos já estava, né? A cara dele. Guarulhos já estava. Cara, Não, Guarulhos já veio de antes. Eu né? vou abrir um aspas aqui. Desculpe, mas eu tenho que falar. Eu não aguento. Só da temática de Guarulhos. Ah, Guarulhos está um caos. Ah, tá bom, tá um caos. Fui fazer um laudo lá pela Receita, né? E aí tem que fazer o push. Não é que nem aqui. A gente não tem a facilidade que a gente tem num armazém de zona secundária, a mesma facilidade que a gente tem em Guarulhos. Registra aí, Tem, meu não, público. tem que registrar isso. Porque, por exemplo, aqui a gente sabe que o pessoal vem, atende, ajuda, tem rapidez. E quando, assim, o trabalho não anda, eu sou chato, Thiago? Não, sou o dobro de chato. Eu vou lá e falo, não tá andando, não tá fazendo, não tá isso. Isso você esquece, em Guarulhos, não, isso não existe, não existe. Aí você tem que fazer o push. Ah, o push, o fiscal tem que autorizar, não sei o quê, não sei o quê. Aí você faz o push. Aí eu cheguei lá, tudo marcado, para fazer a vistoria. Eu quase não tenho um compromisso na agenda, já tinha um compromisso à tarde, que eu tinha uma audiência com um juiz, e eu vou no meu horário cronometrado. Aí cheguei, tá bom, são 4 caixas, tem que vistoriar as caixas. Ah, não, só veio uma. Falei, não, como só Cadê veio as uma? outras 3? E as outras 3? Eu não sei se eles chamam transelevador. Transelevador. Falou, não, veio uma, quebrou o transelevador. Mas vai lá, vai chegar. vendo essa Eu sou aí. despachante, aí fiquei olhando, nada. Aí fui lá pra Receita e falei, gente, eu vou embora, não vou conseguir ver. Tranquilo. Falei, bom, marquei, sei lá, quando podia, voltei. Falei, legal, vai estar as 4 caixas. Preparadinho. A gente tem um espaço aqui, ó, imagine que você tem esse espaço, eu vou chegar, bancada vai ali. ter a bancada, 4 caixas, tudo bonito, a pessoa vai ser gentil, não precisa nem ser gentil. Se quiser, não fala comigo, abre a caixa que tá bom. Mas, né, vai ter uma pessoa Deixa eu fazer o meu gentil, trabalho. né? Aí, eu falei, tá, onde tá a caixa? Tá aqui. Eu falei, mas e as outras 3? Ele desceu só que não... Aí ele falou, não, tá aqui. Falei, aqui aonde? Em algum Aí você lugar. olhava. Tá nesse setor, Assim, igual aqui, ó, lotadaço. lotadaço lá no chão. Aí eu falei, mas... Não, a outra tá ali. Aí eu falei, você tá vendo meu porte físico assim, né? Que eu sou pequenininho. Você acha que eu vou conseguir chegar ali e ver? Tem que ter espaço. Assim, loucura. Loucura. Você vai fazer um serviço que talvez demoraria menos, você demora o dobro de tempo. Desculpa, gente, eu tinha que registrar. tem que Uma registrar. parte, né? Um Uma adendo. parte. É igual eu tentava Colocar a remover plaquinha da Gesbeg, patrocínio. Você não foi patrocinar, por favor, Não fui, vai é pegar realidade. Não, mas realidade. esses grandes, né, portos e aeroportos, eles estão colapsados, a gente sabe disso, né? E quando a gente traz a grande preocupação que eu tenho levantado, tanto no ambiente de núcleo, né, de Itajaí, quanto de Conselho Estadual, é como Santa Catarina vai continuar vendendo eficiência logística. Ponto. Porque a logística pura, né? esse, Vai ser logística pura. esse vai ser o grande... Você obrigada. quer? Já abri aqui, eu já coloco ali, né? Obrigada.
grande desafio, porque não é simples, cara. É. Né? Quando você tem a logística convencer, tributária, né? Você faz com- por lá para poder vir para cá. É lógico. Agora você vai ter que vender eficiência logística pura Exatamente. mesmo. E aí talvez usar um pouco desses gargalos portuários de Santos para porque E Santos não vai comportar. Não Se não está vai. comportando hoje, Você né? Se imagina hoje agora, imagina. se todo o caminho vier por aqui. Exatamente. E outra, a gente Então- estava falando sobre do INPE, né? Eu vejo, naturalmente, sim, um benefício muito grande de você desembaraçar do INPE no setor, na zona primária. Sim. Né? Você vai desembaraçar com antecedência. Puder fazer em águas, né? Desembaraçar Registro sobre antecipado águas e tal. E aí você Depende, né? vai... Depende. Se Isso tiver na vistoria, teoria. se tiver vistoria, Ah, não, tiver aquela equipe boa, Se para rápida, né? Entendeu? Você vai Depende. fazer em Santos. Que esse é o nosso debate. Então, assim, é o que eu vejo como talvez uma projeção de futuro do comércio exterior. Só que esse é o ponto. O Brasil não está preparado Não para tá. isso de forma alguma. Não tá. Né? Então, não temos do INPE funcionando a todo vapor, não temos despacho sobre águas como a gente espera, e Santos colapsou. Né? E Guarulhos, igual. Né? Então, a gente tem hoje um cenário caótico, mesmo sem esse futuro previsto. Né? Então, obviamente que a questão logística das zonas secundárias vai continuar fazendo muito sentido, E né, até a para importação. Interlândia desse processo de radiação logística, né? É. Como bem colocado, é que eu cito muito aqui o Rodoanel. Na hora que lançou, 3 pistas já não comporta mais. Então, você já tem que fazer 4, 5, e você já está pensando, mas quando eu lancei a solução, Era a solução melhor, já está superada, né? E é um pouco disso que a gente vive hoje com o negócio da tecnologia, da questão dos regimes, da própria legislação da receita. Então, assim, a dinâmica do comércio internacional, e aí vocês me corrigir, porque eu sou armazém, né? Você não vira o embarque que está indo para Guarulhos, na origem, para Santa Catarina, para São José dos Campos, seja lá para onde for, do dia para a noite, né? Tá Não, tudo roteirizado para lá o frete internacional. Pô, pra você virar essa chave para mudar o porto de destino, ou se escalou o navio, não parou no Porto de Santos, ele acabou parando em Navegantes lá, descarregou a carga, aí você tem que fazer toda a logística De volta. de volta para fazer. Então, tudo isso é um pouco desse dia a dia tranquilo, né? Que a gente toma de maracujina. Inclusive, eu comecei há 10 dias e tô com esse rostinho. Jovem, né? Trainee ainda, trainee. no exterior. Bom, vocês viram aqui um pouquinho do que a gente faz no Summit, entendeu? A gente coloca algumas pessoas, justamente, né, muito conceituadas, né, numa mesa de debates E deixa... e traz uma temática, né, e a gente vai tentando encontrar formas, soluções e ouvir um pouquinho, E as né? propostas, né? E a coisa mais legal que a gente tem é que, por exemplo, essas grandes autoridades públicas, né, elas participam do evento como um todo. Você não vai. No ano passado a gente teve o Fabiano Coelho, o atual subsecretário, mediando um painel, inclusive o painel do Raia, né, que ele estava, falando sobre compliance aduaneiro. Então, quer dizer, na época ele ainda era adjunto daqui de São Paulo, Sim, né? isso. Ele ainda era adjunto, então eu tinha eu tinha, né, qual é o cargo mesmo? Adjunto o da superintendência. Superintendente adjunto, isso. Superintendente Superintendente adjunto, sentado numa mesa com um consultor, um despachante, uma trading. Tinha o rapaz, acho que da JBS, não é? Da Tinha um JBS. importador, e ele levou ainda o Felipe Mendes, né? Que O é advogado. um advogado, discutindo compliance. Então, quer dizer, a Receita Federal estava ali, cada um passando o teu viés de compliance e tal, e com a Receita Federal ali sentada na mesa, e o Fabiano participou do evento inteiro. Então, nas outras palestras, nos outros painéis, ele estava ali sentado na plenária, assistindo, participando, perguntando, mandando pergunta. E eu posso falar até do bastidor, porque o que aconteceu? Então, depois, quando eu estava nesse painel, então a gente marcou, não, vamos se falar, vamos fazer uma conferência e se falar. E aí a gente fez uma dinâmica de cada um, o que cada um pensava em falar do tema e tudo. E depois, assim, bem tranquilo. No entanto, até que eu estava numa hora lá falei alguma coisa, depois passou para alguém, e depois o Fabiano ali na hora já me meteu uma pergunta que e aí eu já respondi. É dinâmico, não tem assim, ok, a gente está pensando em falar isso. Não. E que tem liberdade. Tem liberdade. Tem total liberdade. Então, isso é interessante também, porque você não se sente acanhado
Um fala assim, não, eu tenho que ficar aqui quadradinho. Não. Então já pensou, eu venho aqui nesse podcast e não posso falar nada de Pode fazer, né? pode fazer ponto crítico, né? A gente teve um painel muito legal, o da inteligência artificial, Foi. que a gente levou o Jambeiro, né, que é o pai do Cizan, né? E esse painel foi muito legal, que ele foi mediado pelo Thiago Barbosa. E a gente estava ali no final, então tinha o Thiago, tinha o Fernando do Serpro, tinha o Jambeiro, tinha a Raquel Segalas, né, que é uma Aduaneirista. uma advogada aduaneira incrível e fez a tese dela de mestrado nessa área de Gerenciamento de risco, inteligência artificial. de inteligência artificial. Do sistema da Receita. Exatamente. E ela foi a última do painel, assim, ela fez umas colocações muito... Deixou a galera intrigada. né, colocando ali até mesmo algumas pulguinhas atrás da orelha, que eu olhava para a cara e falei, não, a gente tem essa liberdade, né, de colocar esses pontinhos de interrogação até mesmo nas falas da administração, né? Porque é importante a gente ter esse ponto de debate. E é isso que o evento traz. A gente quer realmente trazer essas oportunidades e com a oportunidade do público perguntar, né? Fazer pergunta para essas pessoas ali durante o painel, depois. Então, esse momento... Essa interação incrível. Eu falo que esses eventos, né, muitas vezes é o acesso. Isso. Né? Porque qual a possibilidade, né, num tempo curto de 1, 2, 3 dias, né, ou no mesmo local, você ter acesso a tantas pessoas relevantes que talvez você nem teria, nem se for. Se você for hoje, pedir uma agenda, você não vai conseguir. Não, Não consegue. Não consegue. A gente Imagina o dia dessas aqui com o pessoas superintendente. Não consegue. Exato. Eu mesmo, eu não conheci o Thiago Barbosa. Eu não lembro qual dúvida que eu tinha, não lembro mais. Mas aí eu falei com uma pessoa, aí a pessoa falou para mim, ele vai estar lá... Eu já tinha fechado tudo, tá? Eu já tinha fechado, só para falar, eu já tinha fechado, estava tudo certo e tudo. Acho que foi com o Thales. Aí eu falei com o Thales e falou, isso daí é com o Thiago, mas ele vai estar lá, fala com ele. E aí, o Thiago para lá, o Thiago para cá, aí teve uma hora que foi almoçar. O Thiago sentou, sentei em cima. Oi, Thiago, tudo bem? Prazer, Raia. E começamos a bater papo. Aproveitando. Vamos embora, Não, aproveitando. eu resolvi uma carga, o Thiago, na Intermodal, né? No congresso estava lá, ele estava lá. E aí, tem uma carga urgentíssima de uma grande multinacional de eletrônicos. E a cara tava parada, não exportava e tal. Eu falei, Thiago, eu tô com esse problema na DUI, cara, não funciona. Cara, eu tô muito propenso a achar que o problema é no sistema, é no portal único de fato. Eu falei, Thiago, cara, estranho, sei lá, deixa eu ver. Abri o computador, já peguei lá, ele ligou pra não sei quem. Eu falei, Thiago, o problema tá no arquivo. Foi gerado um problema aqui no arquivo e tal. Não é um problema no sistema, até poderia ser, né? A gente resolveria, mas no arquivo, arruma isso. Aí, falamos com o nosso sistema de TI, arrumou o arquivo, resolveu. Putz. Mas e se você não tem esse acesso? Acesso. Isso acontece um pouco aqui também no nosso ambiente, que os terminais de nossa secundária de São Paulo, eles ainda têm fiscalização lotada no terminal. E aí, muitas vezes, cara, é um pedido de esclarecimento, né? Que hoje está meio que descentralizado, está nos ECACs, né? Ou está nas consultas, né? Consulta pública. Você não está pedindo nada fora disso, eu quero saber como eu chego para resolver isso daqui. Eu não quero que você resolva, eu quero saber qual o caminho que eu tenho que seguir para resolver. Mas, às vezes, baseado na legislação, seria melhor isso ou aquilo. E aí, vou falar, né, até pelo próprio processo de engenharia. Cara, um anexo que você colocou errado. Um esclarecimento, uma pergunta que você está, de alguma forma, colocando errado, que você está prejudicando o tempo de serviço, seja do servidor, seja do engenheiro, seja, né? Então, assim, é um ajustezinho que te dá eficiência logística, né? Faz o processo acontecer. E isso que você fala, assim, com todas as mudanças que aconteceram, assim, legal, tem toda essa dinâmica de informatização e tudo, mas esse canal é muito importante. Eu já tive situações assim, determinado fiscal... Ele escreveu, colocou lá os quesitos do laudo técnico, e às vezes aquele bate-papo, Raia, minha dúvida é essa. Tive uma questão em Viracopos, que eu fui verificar um equipamento, eu olhei equipamento, olhei aqui, aí vi um monte de placa, vi aquilo outro. E assim, se você pensar, também você é quase que o ergamones do auditor fiscal. Aí eu olhei e falei assim, acho que tudo isso aqui é um equipamento, hein? Placa aqui, placa ali e tal, aí a empresa estava... Falei assim, vem cá, isso daí é um equipamento e tal? Ele falou, Só que aí, nos quesitos do fiscal, não tinha nada falando com o equipamento. E para encontrar o fiscal para falar, olha, eu vou colocar um adendo, porque a minha visão, porque isso aqui forma um equipamento, e isso pode ser interessante, está desmontado, para você ter a sua conclusão. E para falar com ele, pelo menos falar, eu vou fazer dessa forma que você deixa um campo lá, outras informações pertinentes, para pelo menos ele saber.
Se você tem, você ia direto para o fiscal, analisei, vistoriei, está acontecendo assim, assim, assado. É bom para a empresa, uma empresa super idônea, chegou e falou assim, não, é isso mesmo. Não foi má fé. Então foi uma fé e não, tudo. é. Então, sabe, essa é uma diferença de você ter aquela agilidade necessária no processo que você está. E a gente é latino, né? Então nós precisamos fazer comunicação. Contato. Só ter comunicação. E eu acho que esse é o grande, é o que a gente mais vende, assim, de benefícios de eventos em geral, mas principalmente do Summit, né? É essa Interação. proximidade, essa interação, essa possibilidade de networking, porque obviamente você está ali conversando com outros empresários, com parceiros, criando novas conexões de trabalho, né, ali, mas também tendo essa oportunidade de interagir com pessoas que você precisa no teu dia a dia, né, Você da não sabe operação. tá do teu lado. Você não sabe nem como alcançar, mas você está ali no corredor, você tropeçou com o Demarco. Beleza. Então, você já vai ter essa oportunidade realmente de ter de dialogar com essas figuras tão importantes do comércio exterior brasileiro. E desse público, você tem ideia do percentual? Então, parte é despachante, parte é agente de carga, parte é importador. Vai dessas 1.200, 1.500 pessoas, está esperado para esse ano, né? A gente tem aí, eu vou te trazer um pouquinho números do ano passado. Tá? Vamos falar assim, no quesito serviços, tá? Nós tivemos algo em torno de 45 a quase metade do evento. Né? Outra metade foi mais voltado realmente para importadores, exportadores. Tivemos um pouco de público jurídico também, até pela própria pegada, né? de trazer, de temática. Mas a gente consegue mesclar um pouquinho, né, essa participação. Mas o importante eu acho que o mais importante, né, além dessa questão do perfil das empresas, é o perfil das pessoas. Né? A gente tem um público diretivo muito grande, assim, de gestão, de decisão muito grande. Porque realmente a gente trouxe pessoas muito importantes e temáticas muito relevantes para o comércio exterior. Então, obviamente, que isso atrai, obviamente, um público em geral, mas aquelas pessoas que decidem o comércio exterior, elas querem estar lá para poder realmente criar esses pontos de conexão e entender um pouquinho mais das coisas que vão acontecer. Foi fazendo um jabazinho, então se empresas quiserem patrocinar eventos, serem apoiadores... A gente ainda tem algumas vagas de patrocínio, estamos esperando vocês. Poucas, mas ainda temos algumas, né? Eu vou deixar aqui o nosso Instagram, mas também o nosso e-mail, é o contato@globaltradesummit.com.br. Depois eu deixo no link para vocês colocarem ali no YouTube, mas nosso Instagram, e a gente está à disposição, né? Temos aí algumas oportunidades ainda de participação e as empresas que estiveram no ano passado estão voltando e a gente quer cada vez mais expandir. Né? E o evento tem se expandido muito para fora de Santa Catarina, isso é uma coisa muito legal. Né? Público de outras regiões. Público de outras regiões cada vez mais forte. Né? A gente fechou a pré-venda na semana retrasada, a gente fez um lote especial de pré-venda, e desse lote especial, ali uns 30% foram de fora de Santa Catarina. Não foram nem só de fora de Itajaí, fora de Santa Catarina. O que eu falei? Então, que eu falei que é o melhor evento? É o melhor evento. O que eu falei? Não, a gente alcançou. Eu estava te falando da inscrição de Macapá, né? Tinha mina de Macapá. Eu mandei uma mensagem para ela, falei, não é online. Ela, não, eu vou. Eu falei, que bom, então, seja bem-vinda. Só para avisar, né? Vai que achou online. Eu falei, seja bem-vinda. E quando a gente estava almoçando hoje, ela comentou de Macapá, foi o que eu falei. Já vou, né? Por que não fazer algo itinerante? Porque assim, você pega um evento, por exemplo, as pessoas que estão lá querem ter informação aqui. Sim. E aí isso é interessante que a gente pudesse ter esse evento rodando, né? Não sei. Algo para se pensar aí. O Raya começou assim, de entrevistado. Já tá agora no nosso co-host aqui. Daqui a pouco você põe ele lá, ele já tá lá promovendo o evento. Comitê de organização, entendeu? Raya é impossível, ele já tá... Eu gosto. Eu gosto do Comex, eu gosto das pessoas, eu gosto do que tem. Porque assim... Da comunicação do processo. Eu venho da época que não tinha nada, né? Não tinha nada. Você sabe muito bem. Quer dizer, seu pai sabe muito bem, né? Que eu trabalhei muito com o teu pai, né? Mas assim, não tinha nada. A gente não tinha informação nenhuma, sabe? Com a cara e com a coragem. Com a cara e a coragem. Papel, dei papel, cara amarela.
né? Fiscalização completamente inacessível, né? Totalmente. Autoridade, a figura da autoridade, né? Não tinha acessibilidade zero. Fazer podcast em armazém, então, Nem pelo pensar. amor de Deus. Vai preso, hein? Tá fazer quase podcast- preso. Quase fazer- preso. O advogado tá ali falando. Fazer Não, se precisar, eu podcast sou com o também. auditor, então. Sentar com o auditor para conversar a respeito, né, de temáticas, é impossível. E eu vejo muito disso, né? Até a mudança da própria política do governo, né? O governo sempre foi impositor de imposto na frente, então ele primeiro te tributava porque ele não acreditava na tua, na tua legalidade tributária. Hoje ela está invertendo esse papel, então está indo para o pós e dando condição do público que vive do comércio exterior estar regular, independente da liberalidade, entendendo que para toda liberalidade existe um ônus da punibilidade por parte da Receita se você sair fora das 4 linhas. É a questão da conformidade, né? Tem se trabalhado cada vez mais a conformidade. Essa palavra virou, né? Tá no dia a dia de todas as empresas, a conformidade. Compliance aduaneiro. Compliance aduaneiro, né? Eu acabei de terminar um curso de Trade Compliance do ano passado, que eu falei, gente, meu Deus do céu. Aprofundar nisso. Interessantíssimo. A Muito bom. habilitação das empresas nas questões regulatórias, né? Por exemplo, no nosso caso, o OEA, então você tem uma série de credenciamentos que você começa a ter que participar para você ser usuário do processo de confiabilidade, né? Exatamente. Então, até o próprio regime que é da Receita, você acabou de falar, o jargão que a gente falou, da conformidade. Então, você é a Receita está usando muito, você é um operador conforme. Exatamente. Você se autorregula, né? Ponto. Você se autorregula e automaticamente a fiscalização não precisa te regular menos. Então, ele, né? E a tendência é essa. Mas esse é o mote da regularidade social do processo. Por quê? Porque antes você fiscalizava de todo mundo e todo mundo, em tese, era bandido porque você não tinha confiabilidade para o processo. Então, entendido que todo mundo burla, vamos tributar todo mundo na origem. Agora você muda o aspecto social. Então, a Receita mesmo se modificando para o fim da cadeia, ela dá a condição de todos serem pré-entendidos como honestos e aquela minoria que efetivamente sai das 4 linhas, ser Aí punida vai com a força da lei, beleza? Perfeitamente, é expulsa do processo. É isso aí. E a gente estava fazendo um podcast aqui anterior com o pessoal do sindicato, que também está buscando esse debate, quer dizer, eles querem ser inseridos ao OEA para que eles, de alguma forma, também possam ser reguladores do próprio grupo de despachantes aduaneiros. Então, assim, isso vale para a comunidade, a comunidade se blinda dos maus prestadores de serviço. Né? E eu acho isso importantíssimo, porque, obviamente, eu sou despachante, e a minha leva foi a última antes da prova. Antes da prova, né? Eu comecei no despacho aduaneiro lá em 2007 e fui para a logística depois, mas nesse meio tempo eu me tornei despachante. Você tem um déficit de conhecimento muito grande. Você tem despachantes que são basicamente advogados aduaneiros que entendem muito, assim, qualquer coisa ali, ele faz cálculos que às vezes um fiscal não faz. Agora vai entender o regulamento aduaneiro na letra, instrução normativa. Agora você tem outros que não condizem com a responsabilidade que a profissão necessita. Talvez digite e registre uma DI. Nem faça isso. É a galera que, né, às vezes, que não está ali no dia a dia acompanhando documentação, conferindo, que está mais, às vezes, fazendo um pouco mais de ponta. Também. A gente precisa dar uma equalizada e criar uma forma de... A prova trouxe isso, né? A prova do despachante trouxe isso, porque aí você tem que nivelar um pouquinho ali o conhecimento. Mas acho que ela é bem difícil. Mas é importante. Ajudante pra virar. Eu vou deixar a dica para você assistir o nosso podcast com o pessoal do sindicato. Que foi gravado hoje de manhã. Justamente essa é a dificuldade. O papel do sindicato e até a questão da burla, a taxa do SEA, de GRH? Do GRH agora. Então, assim, é uma forma de você fazer com que o elo de produção de formação de profissionais seja mantido a categoria. Mas deixo aí pro pessoal, assistam, tá muito bom. E vou fazer um gancho pra gente, porque esses são focos de debate estruturantes da nossa manutenção da categoria. Sim. E vou entrar de novo. Você falou, discutimos do INPE,
segundo a gente discutiu do INPE de novo. Sempre tem, e certamente será a terceira. Porque os teremos. nossos fóruns de debate, eles estão num processo de transformação tão grande, porque não é só o Brasil que está se transformando. O Isso que eu ia falar. mundo está se Isso. transformando. Mas isso vem muito do acordo de facilitação e da revisão de Quioto. E Verdade. aí o que acontece? Na própria OMA, quando eu tive acho que uns 2 anos atrás, eles estavam falando sobre o certificado de origem. E aí o certificado de origem vai ser autodeclarante. Porque você tinha aquela situação digitalizada, digital e tal. E aí o que acontece? Ele vai ser autodeclarante, que é a proposta que tem. A própria empresa vai declarar a questão do certificado de origem. Por quê? Você mesmo vai ter a responsabilidade daquele documento que você está emitindo. E aí, eu acho que vai ser como que você tem no OEA. Não vai ser mais de a tempo em Ciesc, tempo. por exemplo, que Não, Vai ser a própria empresa que vai pegar e vai Entendi. emitir. A tendência é essa. E se você pensar um pouco também, toda essa revolução em tecnologia e tudo, também envolve quantidade de fiscais, né? É lógico. Porque hoje, se a gente for Você tem um pensar, déficit. mesmo com as tecnologias que a gente faz muito mais em menos tempo. E aí, se você for pensar também, é que acaba tendo um déficit. E o próprio, isso eu lembro muito bem não o Zambrano, o Jambeiro, falando que um dos inícios de se pensar em gerenciamento de risco e tudo, o que ele comentou quando ele desenvolveu o sistema? Que é isso que a gente tem, por exemplo. Hoje, se você imaginar, eu não acredito que exista uma mentoria de um fiscal para o outro. Provavelmente vai lá, faz um curso e cai e fala, se vira. Mentoria. Eu te afirmo porque aqui acontece assim, vem alguém de um outro departamento, um fiscal faz um processo de ajuda no processo instrutório. Mas talvez aqui em São Paulo. Não sei como é que é o Brasil inteiro, né? Cada um, né? Mas é que entra, talvez... Estamos as regionalidades. Aí entra os aspectos que a gente colocou aqui. Regionalidade, Né? Então ele acha dessa forma, ele instrui dessa forma. Se ele vier para mim, eu vou instruir de outra forma. E o gerenciamento de risco foi para otimizar isso, porque ele falava que o que acontece, depois tem um link lá que é muito legal, ler toda a história também que ele conta, que acabou acontecendo? Ele começou a pegar a linha de raciocínio dos fiscais que estavam na bancada, começou a imputar no sistema. Então o sistema começou a ser imputado, tomar decisões baseado nos critérios. E aí ele falou, e aí a gente também não acabava tendo diversos critérios, e entre aspas a gente conseguia treinar as pessoas que estão chegando mais rápido. Eu acho um debate importante até para colocar a nível institucional, que é a proteção das nossas fronteiras. Eu acho que a gente está muito debilitado em todos os órgãos anuentes, não só na Receita Federal, mas em todos. Eu acho que A Receita é o menos pior para pensar. Perfeitamente, né? mas a nível de estrutura, a gente está vendo aí que muita gente está indo para a questão já de aposentadoria, processo de evolução e até de qualificação desse handover de quem está no processo que já está pautado para se aposentar, com quem tem que chegar numa formação nova, não dá tempo. E aí a gente está hoje numa situação de greve, né, que é uma busca da categoria com relação a questões salariais, mas assim, a gente não vê uma política tão agressiva de reposição. E uma vez que a gente enfraquece o processo, mas eu vou usar inteligência, vou usar gerenciamento de risco, mas certamente você vai cair na questão da atuação, seja do servidor em loco, o que começa a ficar uma raridade, seja do servidor alocado no gabinete ou nas estruturas para poder fazer. E quando a gente fala de receita, a aduana é uma pequena, me corrijam pelo conhecimento, um pequeno fator da Receita Federal. 98% é tributos internos. Então, assim, e a gente está falando de proteção. Tá aí os Estados Unidos brigando com o México com relação à proteção, né? O Trump aí soltou as fronteiras por causa das questões das drogas. Né? O maior foco do OEA é a conformidade para que as empresas OEA não sejam cooptadas por processo de exportação de drogas. Posso contar uma experiência que eu tive? Acho que vocês talvez não contei. Já vai preparando uma para você. E eu não sei se a Paulinha, mas eu tive novembro, dezembro, eu fui fazer um laudo de avaliação de máquina. Não máquina, era uma linha de produção que tá vindo para o Brasil. No México, em Tijuana.
Opa! Nossa. E aí foi assim, né? Ei. Meus amigos, todo mundo, eu até comecei a ficar, meus amigos, Tijuana, eu veio, Tijuana foi onde gravaram Breaking Bad. Eu falei, Tijuana eu só sei dos cartéis. E aí todo mundo, eu falei, gente, Rio, a gente tem o Rio de Janeiro, lá também tem pessoas, vamos embora, se acontecer, aconteceu. E aí, tem várias histórias para contar, mas a que eu achei importante, eu estava num armazém, tinha a fábrica, a unidade já tinha sido removida para um armazém, aí eu estou nesse warehouse, fotografando tudo e tal, aí me passa uma pessoa, um segurança, e uma outra pessoa com um cachorro. Falei, um cachorro aqui no armazém? Eu falei, tá brincando que os caras vão ver se tem droga. Aí eu não aguentei, né? Parei e falei assim, vem cá, por que que? Porque ele falou, não, de tempo em tempo a gente tem uma empresa terceirizada que ela vem no armazém para detectar se tem droga. Meu Deus. E aí eu falei, bom, deixa eu aproveitar, pode tirar uma foto? Deixa eu tirar uma foto aqui com vocês. Já O cachorro começa a deschear. Tirei a foto, tudo. E aí depois o meu contato, que era um engenheiro, ele falou, não, é um programa que tem, acho que é o CPTPAT, CPAT, alguma coisa assim, que uma das necessidades, requerimentos é justamente isso. Caramba, tem uma terceirização. Agora, dessa você parte. já Esse tem controle, esse esse controle, é. Então deve ser algo aleatório que a pessoa bate lá na empresa. Oi, É hoje. apareci, hoje. deixa eu dar uma olhada aqui, o cachorro Solta o tá aí. cachorro, peraí. E é o que você está falando, é tudo uma questão de conformidade e uma preocupação muito maior, porque pelo que eu também já soube de casos, existem situações da droga em carga que sai de grandes empresas. Sim, Não, sim. vai, assiste um episódio de Área Restrita que você vai ver Sim, cada coisa sim. que só Surreais. surreais, mesmo. Mas não dá isso nem que pra você está acreditar. falando, que a aduana também ela se segrega entre passageiros e cargas, carga, né? Ou seja, é. o nível de complexidade É cada muito vez grande, muito é. maior. A gente foi abordado por uma empresa que queria exportar combis, né? E aí era um projeto bom, só que depois eles sumiram, né? A gente tinha vários procedimentos, depois eles sumiram, né? Daqui a pouco, passa algumas semanas, eu vejo no Fantástico. Empresa de exportação de Kombi cheia de droga e tal. Putz, nos livramos, Deus, graças a Deus. Imagina Porque ser tinha um uma dessa. compliance, ele ia ver minha debilidade. Então, quando a gente chegou esse cliente, ó, eu preciso disso, dessa maneira, funciona assim, funciona assado. Falei, putz, aqui não vai dar certo. Você já imaginou daqui a pouco, por exemplo, porque você tem um armazém, né? Martins tem um armazém. Já pensou daqui a pouco você tem que colocar um scanner portátil, fazer um scanner portátil, né? Algo para você. Mas eu vou te falar, a modernidade, você falar, a escalabilidade melhora a condição de as iscas, né? A gente sempre teve esse processo das iscas inseridas. Era absurdo. Scanner, absurdo. Mas a partir do momento que ela entra em geração de escala, e as tecnologias, a gente teve agora no evento da OMA, tinha Isso que eu ia várias falar do scanner. tecnologias. Sim, muito legal. Então, assim, começa a ficar acessível. E para as empresas que querem se manter blindadas ao processo, investimento. Mas eu queria deixar esse tema para uma sugestão para o tema. A questão de como o Estado está deixando, o Estado da Federação Brasileira, né, deixando de lado a questão dos aspectos de proteção, né, das nossas fronteiras. Esse é um debate que eu insisto, sinto reflexo, né, pela questão do que a gente interage com os órgãos aqui e a gente vê que tudo dentro do mais possível contexto correto, a gente tenta alcançar o máximo na proatividade empresarial para que a gente atue, mas chega uma hora que eu não sou fiscal. Né? Por mais que eu esteja empoderado aqui da guarda e do CPF, da responsabilidade, porque isso aqui é um CPF de responsabilidade, na contrapartida existe um limite entre a autoridade investida e o permissionário. E isso não pode, de forma alguma, ser misturado. Né? Nas propostas, não, mas pega um funcionário, né? A gente teve o Confere, né? O nosso funcionário faz a presença física, fazendo o papel do fiscal como se tivesse. Tudo bem, até ali eu consigo, mas já é uma barreira muito limítrofe de proposta em que para alguns isso é muito bom, na minha concepção, vindo do tempo que a gente tem de mercado, é um limite que eu acho que a gente não pode ultrapassar. Você não pode trazer para um ente privado a delegação de relação de processo de um ente público.
independente de critério de certo ou errado, não é papel. Por isso que existe o funcionário público, existe o funcionário Exatamente. privado. Porque E se a gente for tá ficar fazendo isso, o nível de investimento que vai ter que ser, começa a inviabilizar negócios, aí o mercado não perde a se lógica, sustenta, perde a lógica. perde a lógica, por mais que seja o autopunimento, vamos dizer, lógico. como é que você me colocou que a gente agora tem as condições onde você se autorregula, autorregula. né? Eu entendo que a gente não pode abrir mão até das questões técnicas. E os fóruns são importantes por quê? Porque a gente começa a trocar de ideia entre pontos de vista diferentes de quem está do lado do órgão com o privado. Se a gente unifica isso, acabou o debate. Né? E se o Estado não investir, né, quando eu digo a federação, não criar as políticas públicas que incentivem, assim como nós, nas particulares, temos que incentivar novos profissionais de desembaraço aduaneiro, novos profissionais para a nossa comunidade, o Estado está deixando muito aquém e nós vamos ter um gap de gargalo muito maior porque a safra de aposentadoria já está no limite da aposentadoria. Vamos aproveitar que o subsecretário vai estar no Summit e a gente já... Eu vou levantar a mão lá. Eu quero fazer uma pergunta. Você tá brincando? Eu não posso falar ainda sobre algumas palestras que a gente vai ter, mas você vai ter uma oportunidade justamente de conversar sobre isso. Então... Não, mas é estruturante, são debates estruturantes. E o holofote, de olhar para frente, colocar um holofote de radar. Porque se a gente não plantar agora, a gente não colhe lá na frente. Né? E a gente quer... Quem de nós aqui não é entusiasta do comércio exterior? O comércio exterior não é uma opção, né? Você mesmo colocou, eu era para ser diplomata, pegou aquele negócio, deu um choque na gente, a gente mudou a fase e já está todo mundo envolvido e a gente quer debater, a gente quer propor, né? Quer investir, quer questões regulatórias, né? Os marcos legais dos nossos setores, até bem colocados, os despachantes querem regulação, os agentes de carga querem regulação, os armazéns querem regulação, para você ter ambiente seguro de investimento. Exatamente. Se você não conseguir perguntar, quando ele estiver almoçando, faz que nem eu, dá licença. Rapaz, eu tô com medo dele cortar meu pescoço depois. Não perde a oportunidade, ele vai cortar depois. Primeiro você já perguntou. Não, dá um jeito. A gente já faz um combinado aqui, eu já anoto essa pergunta para falar no palco. A gente já está descoberto aqui. Aproveitando para a gente pegar a reta final, conta dentro desse teu tempo de experiência algum fato marcante, me ajuda aí. Engraçado, alguma coisa que uma aconteceu, curiosidade que a gente podia passar para o público. Cara, curiosidade, deixa eu pensar aqui, são 18 um momento anos. hilário. Quando você pensa, deixa eu falar um pouco. Não, eu tenho uma história que, de certo ponto, é cômica. Trágica, Se não fosse cômica, ou é cômica se não fosse trágica, né? Eu trabalhava numa empresa americana de logística, isso antes ainda da Fluscargo, e a gente fazia a logística de uma grande marca italiana de luxo, né? E a gente fazia toda a logística, desde recolhimento na Itália, levava para o armazém, para o nosso armazém na Itália, fazia estufagem dos contêineres e tinha todo aquele cuidado de você... a área era totalmente monitorada, câmeras e tal. Então, assim, a gente... Contêiner estufado, todo bonitinho, aquele monte de caixa de sapato, de grife, sabe? Aquela grife bem cara. Então, saiu da Itália, embarcou, chegou no Brasil, ainda é operação em Vitória, e me liga o cara do armazém e fala, Paula, preciso você vir aqui agora. Falei, oi? Ele, não, Como? deixa tudo aí e vem pra cá. A gente começou a abrir aqui o container para desovar e eu preciso que você venha pra cá. Cheguei no armazém, não era longe do meu escritório, né? Eu trabalhava numa estrutura que era perto quase na reta, assim, do Porto de Capoaba, que é o TVV ali no Espírito Santo. Peguei o carro, fui pra lá, na hora que eu chego no armazém, aí eu fui lá, eles foram me contar, eles foram tirando primeira fileira de caixa, segunda fileira de caixa, terceira fileira de caixa, quarta fileira de caixa, não tinha mais nada para trás. Meu Deus. Nada. Container intacto, lacre intacto. E metade da carga desapareceu no mar entre Gênova
e Vitória. Mas O que aconteceu? com fotos da origem, estufou Com certinho. vídeos, vídeos da estufagem toda dentro do armazém. Ninguém. E o pior é eu, né? Eu tinha. Isso foi 2014. 2014, atrás. 2015, mais ou menos. Eu tinha, sei lá, fui fazer 10 anos de comércio exterior, né? Estava ali, né? Analista, tal, meio chão de fábrica, né? Sim. Tive que ir lá, junto com a seguradora, para a gente poder fazer toda né, a contagem dos itens que sumiram e tal, e aqueles invoices deste tamanho. Sapato, marca XYZ, 35, tá aqui. Eu falava, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um sapato. E passei 3 dias no terminal, olhando caixa de sapato por caixa de sapato, para saber o que tinha. E até hoje ninguém descobriu o que aconteceu. Eu tenho uma teoria que é essa do fim do ano, né? Os alienígenas estão passando, não sei se você viu o que está acontecendo lá nos OVNIs. Deve ter passado, feito uma teletransportado. Só pode. que É a única explicação. Lacrado, lacre intacto e tal. E aí, na verdade, assim, acho que o que a seguradora falou pra gente na época é que provavelmente eles deram a gente levantar a porta do container. No meio da navegação. No meio da navegação. Porque não tem explicação. Né? Mas, não, e aí levantou, tirou tudo, pegou do fundo. E tapou. O que você abriu? Se você abrisse só, falava, tá, beleza, tá tranquilo. Fechou. Eu acredito no teletransportação. Eu sou da teoria dos UFOs. É teletransportação. E eles devem estar usando agora sapato de marca. né? Sapato de marca. Mas eles estão. Vou pegar um. É por isso que eu tenho visto, você falou do meu sapato, é por isso que eu tenho visto por sapato hoje em dia, entendeu? Dá uma olhada só, o chute dessa moça aqui. Até brilha, tá dando contraste na iluminação aqui pra mim. Hoje a minha persistência pro sapato é por conta disso, entendeu? Porque eu passei tanta raiva naquele dia que eu falei, não, é sapato. Agora meu look é sapato. Exatamente. Legal. Acho que essa é uma história bem curiosa, da logística, assim, E né? tem uma outra que você contou, mas isso vai ficar por próximo quando você voltar, daquela questão dos ternos, né? Que você teve que dar uma corrida. Mas essa a gente vai deixar pro próximo. Essa é cômica. Não, essa é trágica. Essa é trágica. Essa é Quer dar uma trágica. palhinha rápida? Vambora, aproveita. Não, essa é rápida. Eu também fazia. A gente trabalhava muito com luxo, né? Nessa empresa que eu trabalhava, a gente trabalhava com marcas de luxo. E a gente fez a importação de uma grande marca italiana também de Esses ternos. italianos são E os ternos são todos sob medida, né? Você vem para a loja aqui em São Paulo, faz a medida e tal, e manda para a Itália, produz e volta para o Brasil. E esses ternos eram ternos para um casamento da filha de um... Não, o cara era um fazendeiro do sul da Bahia, ricaço, riquíssimo, assim. Né? E era o terno do noivo e 24 gravatas. Que eram as 24 gravatas dos padrinhos. Chegou no aeroporto de Vitória, também usava, né, Fundap, né? Usava Fundap, era a empresa fundapiana. Chegou no aeroporto de Vitória, Canal Vermelho. Chegou atrasada já, tal. E Canal Vermelho, tem que, né, todo o processo ali, vistoria, alfândega, o despachante lá chorando para conseguir liberar. A gente conseguiu liberar a carga na sexta-feira de tarde. E o casamento era? Sábado, meio-dia. Nossa. Isso é Comex. Isso é Comex. O que a gente fez, né? Eu era responsável pela logística e o despachante, a gente pegou o motorista da empresa, pegamos a carga no aeroporto, botamos no carro, vamos para a Bahia, Espírito Santo, né? Beleza, 7 horinhas ali, temos que pegar a carga. Chegamos lá, era 2 e pouco da manhã, 3 e pouco da manhã. Falei, cara, ufa. Deu certo. Outra coisa, o alfaiate estava no carro com a gente, porque se tivesse que fazer ajuste, né? Meu Deus, isso é logística na veia. Tava lá, beleza. Isso é door to door mesmo. Aí a novinha no Comex falou, poxa, casamento, né? Vai que rola. O cara fala assim, não, pô, fica aí, né, na festa. Levei uma roupinha, né? Levei uma roupinha. Vai que sobra né? Beleza, chegamos lá de madrugada, tal, o noivo experimentou, não precisou fazer ajuste nenhum, tudo certinho. Ela falou, poxa, olha, obrigada, vocês podem descansar e voltar para casa. Meu Deus. Tá de sacanagem. E aquela festa... 8 horas da manhã, a gente estava no carro de novo, voltando. E o vestidinho lá pendurado.
Então, assim, Não foi dessa vez. eu nunca me dei bem trabalhando com marcas de luxo. Então, Ponto, não. entendeu? Vocês, empresários que fazem esse tipo de... Prestem atenção nos seus operadores, né? Ou seja, pô, Tem a que gente pre- apanha. A gente apanha no Tem jogo. que prestigiar os parceiros Os parceiros logísticos. logísticos. Né? E as gravatas chegaram em hora? Chegaram, Puta, então, meu, todos os tava- padrinhos estavam bonitinhos, com a gravatinha, o terno com o noivo com o terninho italiano. Só que eu não pude ver, né? Se ficou bem na foto de verdade, né? Porque eu tive que voltar para minha Você casinha, tá brincando. né? Tudo bem, faz parte. Muito bom, muito bom. Raya, Paula, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, né? Acho que a gente podia falar aqui por horas e horas. Se E... deixar a gente aqui, a gente esquece da produção. A gente né? comentou isso no início, né? Se deixar, já era. deixar- A produção já deu vários toques ali que eu tava vendo. Eu falava, ixi, ele Ele já... entrou no assunto, entrou em Eu outro. já nem olho pra ele. Eu fiz que eu tô Ele na passou assim plateia. da minha frente, fez assim, ó, eu fiz. Produção Mas aqui é isso, gente. Eu atrás. agradeço Espero que demais você tenha o convite. gostado, Ah, né? nossa, adorei. Podem me convidar para falar de qualquer coisa que a gente vem aqui. E o assunto não falta, né? Assim Não, como não. o Raya, por exemplo, ele é um indutor de vários convidados, a gente né, deixa também aberto, porque é um ambiente vivo. E não é, por exemplo, a gente está fazendo aqui em São Paulo, mas os nossos debates são extra-regionais. É lógico. Né? Nem estamos falando aqui do Global Summit, que vai acontecer em 21, 22 e 23 de maio. maio, tá aí a dica. Já Nós anotem. estaremos lá, hein? estaremos Eu não lá. sei- Na nós re- estaremos lá, Na hein? realidade, não sei se todos juntos no mesmo momento, mas teremos Sim. um podcast E lá. Sim. É isso aí. É. E a nosso próprio processo de atualidade, de insistência nos debates. E assim, muito obrigado pela tua vinda. Você pegou um voo para vir para cá, né? Ó, né? O debate ele é pesado e muito grato, muito honrado de você estar aqui com a gente, né? Participando mais uma vez de um podcast com a gente aqui. Obrigado mesmo, Paula. Sempre que convidar, eu estaria aqui. Obrigada. Obrigado. Pessoal, então queria agradecer você que nos acompanhou aqui até o final. Né? Se inscreva no canal, dê um like, vai chegar aqui para muito mais público de entusiastas do comércio exterior e até mais.